Abre em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Eu tenho uma palavra muito rápida para o teu coração nessa noite. E se você ouvir esta palavra, meditar e guardar e colocar em prática, eu sei que coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida. Você pode levantar a tua mão direita e dizer: Deus me chamou. Aponta o dedo de profeta para alguém e diga: Deus te chamou. Todos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim veio a mim a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Versículo 8: não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho a minha palavra na tua boca. E a igreja vai glorificando a Deus e exaltando um pouquinho, e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Senta glorificando a Deus. Aleluias. Preste atenção na palavra do Senhor. Aqui nesse cenário, irmão, que a gente estamos vivendo, que é sobre a vocação e a primeira visão de Jeremias. Aqui está falando sobre a terra de Anatote, na terra de Benjamim. Essa terra de Anatote era uma aldeia, a qual ficava a mais ou menos 6 quilômetros de Jerusalém. Em hebraico, o seu nome Anatote significa oração respondida. O que significa a palavra Anatote, irmão? Oração respondida. O que eu acho interessante aqui, que no texto também diz que Jeremias é filho de Elquias, que ele era da linhagem de sacerdote. Então a gente entende que o cenário que Jeremias nasce é um cenário de sacerdote. Jeremias entende de lei, Jeremias entende de culto, Jeremias entende de um protocolo, ao contrário de que seria profeta. E o nome Jeremias significa aquele que é levado por Deus. Nessa noite Deus quer levantar os seus profetas. No versículo 4, a qual nós lemos, irmão, vai estar falando assim: assim veio a palavra do Senhor. Você observa no texto, se você quiser acompanhar, que não é Jeremias que procura um diálogo com Deus, não é Jeremias que vai atrás de Deus, mas é Deus que começa um propósito e um diálogo com Jeremias. Você pode dar um glória? Oh, aleluia! O que eu acho interessante aqui nessa passagem, irmão, que não é Jeremias que procura o Deus do propósito, mas é o Deus do propósito que procura Jeremias. E a primeira revelação aqui para nossas vidas, que Deus é um Deus que chama. Diga assim comigo: Deus é um Deus que chama. De repente você parou em uma situação que você diz assim: eu não sei por que eu estou aqui, não quis ser escolhido para ser profeta, não escolhi para ser cantor, pregador, mas a palavra para a tua vida é esta: quem foi que chamou você? Foi eu. Em João capítulo 15, versículo 15 diz assim, aleluias: e não foi vocês que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi você. Aqui eu deparo com uma situação que Deus é um
A Bíblia diz sobre a história de Moisés. Moisés está no meio da sarça, e quando ali ele ouve a voz do Senhor, e Deus chama Moisés para ser libertador. O mesmo Deus que chamou Moisés para ser libertador foi o mesmo Deus que disse para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te escolhi para você ser direcionador do meu povo. O mesmo Deus que chama Moisés e Josué é o mesmo Deus que chama Samuel. Samuel, eu quero me manifestar para a tua vida. O mesmo Deus que chama esses 3 homens chamou Salomão para o quê? Para dar continuidade para o reinado de Davi. O Deus que chama foi o Deus que chamou Jonas para pregar em Nínive, para anunciar a palavra. Jesus chama os seus discípulos para uma grande obra. Deus chama Paulo para sofrer pelo evangelho e pregar a sua palavra. Deus chama Ezequiel perto do rio Quebar para ser um profeta. Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra para a tua vida. Assim diz o Senhor: assim como eu chamei homens e mulheres, eu te chamo pelo teu nome nesta noite. A segunda revelação, estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A segunda revelação, diga-se comigo: Deus, o Deus que conhece, o Deus que conhece. Jeremias: antes que eu formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. Eu te conheci. Antes do profeta falar sobre as suas imperfeições, antes do profeta falar que não tinha jeito para ser profeta, Deus já estava se revelando para a vida de Jeremias como Deus onisciente. Em Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas já foram escritas, a quais ainda nem sendo dia formado, quando havia nenhuma dessas palavras escrita. Meu irmão, alguém olha para a tua vida e diz assim: ah, mas é tão imperfeito. Assim como Moisés, quando Moisés ouve o chamado de Deus, Moisés já fala sobre a sua imperfeição, dizendo: eu sou gago, eu sou pesado em língua, eu não sei falar. Aí o Senhor vai estar dizendo: Moisés, foi eu que dou voz para o mundo falar. Sabe que Deus está falando aqui nessa noite? Isso aqui não é heresia, isso aqui não é outra linguagem, mas Deus sabe. Aí você fala: pastora, então mesmo eu sendo imperfeito, Deus me escolheu, mesmo eu não querendo saber nada de ministério, Deus me escolheu, pastora, mesmo eu com pensamento de querer me desviar, Deus me escolheu. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que chama, mas é o Deus que termina a boa obra. Deus está dizendo: eu sou o Deus que inicio e termina a boa obra. Porque estou certo, olha, que o mesmo Deus que começou a obra é o Deus que vai terminar a obra na tua vida. Aponta o dedo de profeta para uma pessoa que está do teu lado e fala: acredite ou não, você não é obra do acaso. Amanda calabachúria, remandi calabachúria. Diga para ele, diga para ela: acredita ou não, você não é obra de acaso. Deus já sonhava com você, Deus já pensava em você, Deus já tinha arquitetado um projeto. Escuta, porque se Ele fala antes, Deus, Ele não é Deus do durante. Deus não
não é o Deus do meio, Deus é o Deus do antes. Você já percebeu, irmão? Seja sincero. Você olha pro teu marido, cachaceira, você diz, não vai dar em nada. Aí Deus está dizendo, vem que eu quero. Alguém olha pro projeto da tua família e diz assim, não quer nada com Deus. Aí Deus diz, não, então deixa que eu dou jeito. Alguém olha pra tua história de derrota e diz, isso aí não vai sair nada. Aí Deus está dizendo, vem, porque eu não sou o Deus do durante. Isso aqui eu falo sobre o atributo de Deus. Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele não te ama simplesmente no durante. Deus te ama antes. Deus te ama quando tu estava lá na prostituição. O amor dele não mudou. Deus, ele te ama quando tu estava na roda da cerveja. Deus, ele te amou quando tu estava lá. Aí ele diz, eu quero, eu quero, eu quero. Porque o meu amor não é durante, é antes. Jeremias, eu te chamo, eu te conheci. Diga assim comigo, e Deus separa. Você acredita nisso? Que Deus, ele não tem os prediletos, mas Deus, ele também separa. Deus, ele separa. Quando diz assim, ó, e antes, ó, presta atenção, antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes de você chegar, eu já tinha te escolhido. E antes de você sair, eu já tinha te dado para a nação. Sabe o que é isso? Você está cercado pela promessa de Deus. Eita glória! Aponta um dedo, vai que eu estou terminando, irmão. Aponta o dedo e diga, não adianta fugir. O chamado te prende hoje. Você está cercado. Tem alguém que está dizendo, fazendo plano. Esse negócio de profeta, esse negócio de pregar, esse negócio de ser crente. Aí Deus está dizendo, tu está cercado. Não adianta. Enoque andou com Deus e não apareceu mais. Por quê? Porque Deus tomou ele para si. Noé viveu no tempo pecaminoso, porém achou graça perante o Senhor, porque ele andava com Deus. Samuel, enquanto tinha um povo que se adulterava, prostituía, Deus estava levantando o menino. Assim como o Senhor foi com José. José estava no Egito, mas o Egito não corrompeu ele, porque ele andava com Deus. Aí você fala assim, pastora, calma aí. Até que você começou a pregação tão linda, dizendo que Deus é chama, que o Deus não olha imperfeição, só que Deus separa para quê? Para viver em santificação. Deus, ele te aceita do mesmo jeito que você é, bagunceiro, cheio de cigarro, cheio de maconha, mas quando chega, agora vai ter que se levantar conforme o chamado. Agora vai ter que deixar a pornografia. Agora vai ter que deixar o namoro ilícito. Agora vai ter que dizer não para a roda de cigarro. Agora vai ter que deixar não para os seus prazeres. Agora vai ter que dizer não para os seus prazeres pecaminosos. Jeremias, eu te chamo e te santifiquei. Escuta, você está marcado pela santidade de Deus. Agora abaixou o glória, é assim mesmo, irmão. É mandri calabachai. É porque eu quero viver a promessa do Senhor. Quer viver? Então casa direitinho. Ah, porque eu quero viver a promessa de Deus, pastora. Então para de deitar com o namorado. Ah, pastora, é porque eu quero viver a palavra do Senhor. Então deixa a vida de pornografia. Ah, pastora, eu quero viver o chamado do Senhor. Então larga esse namoro ilícito. Deus está dizendo para você, enquanto você renuncia em prol do propósito do chamado. Mas é porque é impossível viver uma vida de santidade. Olha Daniel,
Daniel, segundo a história, 16 anos de idade, longe dos pais. Só que Daniel decide no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Enquanto Ofni e Finéias está se prostituindo dentro do templo, na porta do templo, quem está se levantando? Samuel. Levanta a tua mão, você que vai se encaixar dentro do propósito agora. Levanta a tua mão, você que vai se encaixar dentro do propósito. Até hoje você estava nessa roda ilícita. Aí o Senhor está dizendo: eu te separei. Que separa, escuta, tem ambiente que não vai te caber mais. E não é porque você vai ser melhor do que ninguém, não. É porque você sabe que quem te chamou foi Deus. E você sabe que você não pode frequentar essas mesmas rodas. Olha o texto para finalizar. E as nações te dei por profeta. Aí aqui Jeremias ouve a voz do Senhor e fica com medo. Por que ele fica com medo? Dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Por quê? Porque sou uma criança. Porque Jeremias tinha sido ensinado para ser o quê? Sacerdote. Só que Deus está dizendo para você: eu não te chamei para ser aquilo que você quer que você seja. Eu te chamei para cumprir parte do meu propósito. E qual é o meu papel, pastora? Se levantar e tomar posição, criar vergonha na cara e entrar dentro do propósito. Jeremias, eu já te enviei. Aqui eu entendo que Deus primeiro cria o propósito e depois Ele já me coloca dentro do propósito. Jeremias, tu vai ser profeta. Aí Jeremias vai estar dizendo: Senhor, sou uma criança, mal sei falar. Aí o Senhor diz: não diga que você é uma criança, porque aonde eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, eu tiro o seu não posso, eu tiro o seu medo e coloco as minhas palavras na tua boca. Por quê, irmão? Porque o primeiro ministério vai ser levantado, sabe aonde? É dentro de casa, é o nosso medo. Se você for convidado para pregar lá fora, você prega que é uma benção. Agora eu quero ver você pregando dentro da tua casa. Você vai ter um medo. Por quê? Porque muita gente dentro da tua família não vai aceitar o seu propósito. Quem foi que matou Abel? O seu próprio irmão. Quem foi que invejava Davi? Os próprios irmãos. Quem foi que vendeu José? Os próprios irmãos. Quem foi que expulsou Jefité da casa? Os próprios irmãos. Quem foi que ficou triste com a volta do filho pródigo? O próprio irmão. Aí Deus está dizendo: escuta, no meio da tua chamada, pode ser irmã, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser lá quem for, mas nada vai frustrar o que eu vou fazer na tua vida. Pode ficar, mas vai ter que ver as minhas palavras na tua boca. Levanta a tua mão para o alto, levanta a tua mão para o alto e diga assim: Senhor, eu vou me levantar. Deus, Ele é o Deus que envia. E a última revelação no texto, Ele vai estar dizendo: e estendeu o Senhor a mão sobre a minha boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Coloca a mão assim sobre a tua boca agora, com todo respeito. Deus está dizendo: estou começando a colocar as palavras na tua boca agora. Eu estou começando a colocar as minhas palavras na tua boca. Remanda calabachúria, remande calabaiachúria. Eis que coloco as minhas palavras na tua boca. Jeremias,
vou te colocar para arrancar, para derribar, para construir. Eis que vejo uma vara de amendoeira. Essa vara de amendoeira, irmão, era uma árvore que tinha o significado de acordada. Aonde ela era plantada, ela multiplicava. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, o seu ministério vai multiplicar em meio à crise ministerial, aonde o pecado reina, aonde a tribulação reina, mas o teu chamado, eu vou estar de perto acompanhando. Aí o Senhor vai estar dizendo para Jeremias: então viste bem, porque você, alamande calabassúria, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E sabe qual que é a visão de Deus aqui para nós? É um Deus que está se levantando agora, e Ele está apontando para você dizendo: eis que coloco a minha palavra sobre a tua boca. Sabe que Deus estava dizendo para Jeremias? A minha palavra que eu penso de você é o que vale. Sabe que Deus estava dizendo? A minha palavra sobre você é que vale. Por quê? Porque no meio, Jeremias, do seu ministério, vai levantar pessoa dizendo para você: você não presta para isso. Você não tem nem voz de pregador. Você nem tem voz de profeta. Você nem tem jeito de empresário. Aí você vai dizer assim: mas Deus colocou as palavras na minha boca. Remanda calabaia chúria. Remandica, fica de pé, por favor. Remanda calabaia chúria. Hoje Deus está se manifestando na nossa vida hoje. E Ele está dizendo para mim e para você: a minha palavra hoje não vai vir como vento, igual o dia dos Pentecostes. A minha palavra vai vir direto agora do meu trono e vou colocar na tua boca. Remanda calabaia súria calabaia raçai remendria. Por quê, pastora? Porque se a palavra estiver dentro de você vai cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Não se apresse hoje para dar glória a Deus. Se apresse para voltar de volta para o chamado. Não se apresse para pular hoje na presença de Deus. Se quiser pular, pula. Mas se apresse a tomar posição e entrar para dentro do chamado. Não se apresse em falar em línguas, que é bom demais e nós gosta. Mas se apresse de ser aquilo que Deus quer que você seja. E como que eu faço isso, pastora? Só se levanta agora e diga: Senhor, eu quero entrar no teu chamado de novo. Eu vou fazer uma oração agora, neste momento. Hoje a mão do Senhor está aqui dizendo: vem para o meu chamado novamente. E essa palavra, irmão, não é para quem está desviado, não. É para gente que está aqui dentro. Tem ministério, tem chamada, mas está parado, está parada. Aí o Senhor está dizendo: vem, volta, volta, volta hoje para dentro do chamado. Deus está dizendo, e não tem para onde fugir. Por quê? Porque tu está cercado e está marcado. Fecha os teus olhos agora. Fecha teus olhos agora, Amanda. Fecha teus olhos agora. Remanda calabaia suribi calabagai. Remendi calabaia suribi calabagai. Remandia. Não vai ser pastora Priscila que vai te tocar hoje. Não vai ser pastor Alex que vai te tocar hoje. Não vai ser anjo que vai te tocar agora. Remanda
de calabachuri vai ser quem, pastora? Vai ser o próprio Deus dizendo: se coloca de pé, come da minha palavra, se posicione outra vez. Não tem como fugir, não tem como correr. O mundo não é o teu lugar. Palavras se andaram na tua mente dizendo: volta para o mundo. Só que Deus está dizendo: a minha palavra te cercou, a minha palavra te cercou. Então começa a orar agora pelo teu ministério, pelo teu chamado. Começa a orar agora dizendo: Senhor, eu vou entrar de novo no teu chamado. Eu sinto a autoridade de Deus aqui, irmão. Eu sinto a autoridade de Deus aqui. Eu sinto um barulhão de exército, de pessoas que estão voltando para dentro do chamado. Pastor, esse negócio de obreiro não é para mim, é para você sim. Foi Deus que te escolheu. Pastor, esse negócio de ensinar, de cantar, dançar não é para mim, é para você mesmo. Foi Deus que te escolheu. Então começa a orar agora. Começa a orar agora, vai. Começa a orar agora, vai.